Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a um resumão semanal extra, né? Na verdade, mais um resumão semanal extra, que é a segunda vez que eu estou dando este curso, né? Então, alguns conteúdos que ficaram de fora da primeira vez, aí eu estou adicionando como vídeo extra nessa segunda. E agora, nessa segunda vez, eu consegui falar um pouquinho de base de autovetores, né? Mas antes disso, né, antes da gente falar de base de autovetores propriamente dito, vou fazer um resuminho aqui sobre matrizes de transformação linear e a gente pode entender a matriz de transformação linear da seguinte forma, né? Como a gente bem viu até agora, uma transformação linear de um espaço vetorial V a um espaço vetorial W é uma função que vai satisfazer aquelas duas propriedades especiais, né, que a gente chama de propriedades que vão garantir a linearidade, né? E você pode estar quebrando ela na soma, né? Ou quebrando ela com relação a um escalar, certo? Lembrando que vale para quaisquer u e v, né? Vetores desse primeiro espaço vetorial, né? E aqui, além de que valer para qualquer u também, que é um vetor do domínio, vale para qualquer r real, né? Porque neste curso a gente está abordando espaços vetoriais reais, né? Cujos escalares estão no conjunto dos números reais. Aí é o seguinte, bom, além disso, né, vamos considerar duas bases, né? Uma base B para V, eu vou chamar de V1 até Vn, e vamos considerar um espaço, desculpa, um espaço não, uma base C para W, né? E para facilitar na anotação, eu vou chamar de W1 até Wm. Então, não necessariamente, né, V e W precisam ter a mesma dimensão, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, né? Se a gente tiver que V1, V2 até Vn, W1, W2 até Wn, a gente considera essa ordem, né, dos elementos da base. E se para cada elemento, para cada j, né, variando de 1 até n, tivermos que t de Vj, certo? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, né? Eu vou calcular a minha t em cada um dos vetores da base de V, tá? Então, quando eu calculo o t de V, por exemplo, vamos começar aqui com o V1, né? Vou começar aqui com o V1, para vocês entenderem, né? Eu vou pegar o primeiro elemento da base aqui e vou estar calculando a transformação linear, né? A transformação linear ela vai pegar esse elemento da base e levar lá para o W, né? Então, uma vez que ele está em W, a gente pode escrever ele como combinação linear dos elementos da base de W. Então, os coeficientes a gente pode representar desta forma aqui. Então, eu vou colocar assim. Aí, eu vou manter desta forma. Agora, o próximo termo, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar 2, 1. Eu vou manter o contador aqui que vai representar o V1 como sendo da segunda, tá? E o da primeira entrada aqui, do índice, eu vou usar para mapear os elementos da base, tá certo? Então, aqui 2 e por aí vai, né? Aí, como a gente tem o nosso Wm aqui no fim, então mantendo... Opa! Então, mantendo
esse padrão, a gente vai ter o quê? Que aqui vai ser M e aqui vai ser 1. Tá certo? Ok, então, eu fazendo isso para todos os elementos da base de B, então eu posso representar de maneira geral, né, como sendo o VJ igual a 1J, né, já que o segundo índice que demarca o V, né, o VJ aqui em questão, aí 2J, W2 até MJ, WM, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses coeficientes, né, que a gente determinou, e vamos falar que esses coeficientes, né, vão se tornar colunas da nossa matriz. Então, o V1, aqui, todos esses coeficientes, né, esses escalares que acompanham aqui a base, né, eles vão vir para cá, ó. Então, vai ser A11, A21, até o AM1. Aí, se caso eu fosse aplicar a transformação no V2, né? Então, eu teria o A12, A22 e M2. Aí, agora, aqui eu vou ter o A1N, né? A2N. E aqui no final eu terei o AMN. Então, essa matriz é o que a gente vai chamar de matriz, né, de transformação linear com relação às bases B e C. Tá? E a gente vai dar o nome dela dessa forma, ó, T, B, vírgula C. Tá bom? Então, aqui a gente vai chamar de matriz, né, de transformação linear com relação às bases B e C. Se caso eu tiver uma transformação linear de um espaço nele mesmo, aí a nossa matriz ela vai ser uma matriz quadrada, tá? Porque repara que no final aqui, se caso os dois espaços fossem de dimensão n, né? Aqui no final eu teria um nn, né? Aí, dessa forma eu teria que minha matriz seria uma matriz quadrada. E se caso eu considerar esse B como uma base, né? E detalhe, né? Além de ser um espaço vetorial, desculpa, além de ser uma transformação vetorial de um espaço nele mesmo, se a transformação, se a base tanto do domínio quanto do contradomínio forem as mesmas, então eu posso chamar esse T, a matriz transformação linear, né, simplesmente de T de B. Tá? Mas repara que também pode ter casos, né, que mesmo eu tendo uma transformação linear de um espaço nele mesmo, né, eu posso estar pegando bases diferentes. Tá? Eu vou colocar aqui dois exemplos, né, só para a gente enxergar como é que a gente monta, né, essa base, né, essa matriz, né, de transformação linear. Bom, então, o nosso primeiro exemplo, na verdade eu vou colocar tudo aqui, né? E aí já fica fácil de explicar. Então, para a gente não se alongar muito, eu vou copiar aqui do PDF e vou estar colocando. Então, aqui é o seguinte, gente, ó. A gente tem uma transformação de R3 em R2, dada por essa regra aqui, tá? E aí a gente quer encontrar a matriz de transformação linear. Aí o que a gente faz, né? Bom, nesse primeiro caso, né, a gente está pegando as duas bases, né, tanto do R2 quanto do R3, como as bases canônicas, tá?
Então, repetindo o mesmo processo que a gente fez lá em cima, o que a gente faz? Né? A gente pega, aplica a transformação linear em cada elemento da base do domínio, que no caso a base do domínio vai possuir 3 elementos, né? Que são esses 3 aqui, que é o 1, 0, 0, né? O 0, 1, 0 e o 0, 0, 1. Tá? E aí, uma vez que a gente aplica em cada um deles, né, a gente vai obter esses valores, né, que vai ser o 1 e 1, 1 e 0, né, e 0 e menos 1, tá? E aí, o que a gente faz? Né? A gente reescreve cada um deles aqui com relação à base canônica do R2, que é o jeito mais simples possível que pode acontecer, né? Que a gente só escrevendo vai ficar dessa forma. E aí, como eu disse, né, a gente pega os coeficientes, né, que acompanham aqui os vetores da base, né, e coloca na coluna da matriz. Né? Então, com relação à primeira base aqui, você coloca, com relação ao primeiro vetor da base, né, você coloca na primeira coluna, com relação aos segundos, coloca a segunda coluna, com relação ao terceiro, terceira coluna, e assim você tem a sua matriz associada à transformação linear T. Tá? E da mesma forma você faz aqui para o segundo. Né? A diferença é que no segundo exemplo, a transformação é a mesma, a única diferença é a base, né, do contradomínio, que não é mais a base canônica. Mas aí o que você vai fazer é o seguinte, é basicamente a mesma coisa. Você vai estar aplicando a transformação linear, novamente nos vetores da base do domínio de R3, vai obter esses valores, só que agora você vai escrever cada um desses vetores como combinação da sua base em questão, né? Que agora a base é formada pelos vetores 1 e 1 e 0 e 1. Então, consequentemente, você vai obter coeficientes diferentes, né? Então, aqui você tem que esse primeiro vetor pode ser escrito dessa forma, né, como sendo com os coeficientes 1 e 0, o segundo com os coeficientes 1 e menos 1, e o terceiro com os coeficientes 0 e menos 1. E aí você pega cada um deles e coloca como se fosse a coluna, né, da sua matriz. Tá? Uma coisa que não ficou clara, né, que depois eu vou me atentar a isso e modificar o texto também, é que a gente tem que manter a ordem dos vetores, né? Então, tem alguns livros até que usam o nome, né, de base ordenada, que a gente não pode trocar de posição, né, esses vetores na hora da gente estar escrevendo, porque senão você vai trocar, consequentemente, as colunas, né, de lugar, né? E aí você vai ter matrizes diferentes, né? Mas isso depois eu vou dar uma atenção especial a isto. Ok. Bom, aí depois, né, a gente viu toda a parte de polinômio característico, né? De como obter autovalores e autovetores, né, em termos das matrizes, né? E aí vamos ao que interessa agora, que é a base de autovetores, tá? Bom, então, o que a gente quer, né? Então, dado um operador linear, né, T de V em V, relembrando que a gente chama de operador linear uma transformação linear de um espaço nele mesmo, tá? Aí a gente vai fixar uma base, né, para esse espaço V, que vai ser a mesma base tanto para o domínio quanto para o contradomínio. A gente, então, além disso, né, a gente viu agora como obter a matriz de transformação linear, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? A gente quer ir atrás da matriz mais simples possível, né? Que represente a transformação linear dada em questão, tá bom? E a matriz mais simples possível que a gente pode estar conseguindo nesse contexto é uma matriz diagonal.
Então, a gente vai agora ir atrás, né, de quais são os meios que a gente consegue transformar, né, essa matriz, uma matriz de transformação linear, transformar uma matriz de transformação linear é bacana, né? Mas modificar, né, essa matriz de maneira que a gente identifique ela como matriz diagonal. Ou seja, eu quero uma maneira de pegar uma matriz de transformação linear, né, e representar ela como uma matriz diagonal, sendo que essa matriz diagonal ela também vai representar a mesma transformação linear, tá? Só que o que vai mudar é a base, né? E a base vai ter que ser diferente, senão a transformação muda também, tá? Então, o primeiro resultado que a gente tem, né, para dar suporte a essa teoria é o seguinte, né? A gente tem um teoreminha e ele vai dizer que autovetores associados a autovalores distintos são Li. Ou seja, né, se eu tenho um espaço vetorial de dimensão n, né, e aí eu tenho n autovalores distintos, então esse teorema nos diz, né, que vai acontecer o seguinte, né, então para cada autovalor eu vou ter um autovetor associado, certo? Aí, como eu tenho n autovalores distintos, obrigatoriamente, para cada autovalor, eu só vou ter um único autovetor associado, tá? Então, desta forma, eu vou ter que esses n autovetores serão Li, tá? E se eles forem Li e a dimensão do meu espaço é n, então, consequentemente, eles vão formar uma base, tá? Então, a gente tem esse nosso primeiro resultado, né, que vai garantir como é que eu posso dizer, né, essa razoabilidade, né, tipo, não é algo absurdo, né, pedir isso, né. Aí, o próximo passo seria verificar, né, que, olha, que se eu pegar, por exemplo, né, a matriz diagonal formada por autovalores, né, ela vai, com essa nova base, ela vai equivaler à matriz de transformação linear original, tá? Beleza, né? Isso que eu acabei de falar para vocês é um corolário desse teorema que eu mencionei, né? Que, que é só fazer essa contagem, né, da dimensão que não tem muito segredo. Eu vou até colocar aqui. Bom, os detalhes, né, dessa demonstração estão nas minhas notas de aula, tá? Aí quem quiser, fique à vontade para tá dando uma olhada lá. E aí ela é feita por indução, né? Então, indução na quantidade de vetores da base, né? Então você começa com 2, depois 3 e assim por diante, né? Tá. Então vamos ver um primeiro exemplo para a gente estar entendendo melhor como é que a gente a gente consegue construir esse tipo de coisa, né? Então, beleza, né? Então, nosso primeiro exemplo será esse aqui, ó. A gente tem uma transformação linear de R2 em R2, tá? Definido por essa regra. Bom,
E a gente tem que a base é a base canônica, né? Então a gente quer definir uma base de autovetores e verificar como será essa nova matriz de transformação linear, né? Então aqui é o seguinte, né? Você realizando, né, aquela conta lá do polinômio característico, né, que é o determinante, né, da sua, no caso aqui da sua matriz, né, TC menos lambda identidade de ordem 2, né, uma vez você montando esse polinômio e igualando a zero, você vai verificar que você possui dois autovalores, né, distintos, né, que vai ser o autovalor 1 e o autovalor menos 2. Que é só resolver o sistema, né, não tem muito segredo, tá? E aí, o que a gente tem, né? Para esses autovalores, né, a gente vai ter dois autovetores associados, né? A gente, com relação a lambda 1, a gente vai ter o autovetor dado por este elemento, né? E com relação a lambda 2, a gente vai ter esse autovetor, tá? Aí é o seguinte, né? Então, eu vou criar essa nova base, né? Que eu vou chamar de B. E aí, agora eu quero saber, né? Qual que é a matriz de transformação linear com relação a essa nova base, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer, né? Como a gente viu agora há pouco, a gente tem que aplicar, né, a transformação nos vetores da sua nova base, tá? Então, aplicando aqui, a gente vai ter o seguinte, que aqui vai ser o t de 1, tá? Que vai dar quanto, né? Que vai dar, ao você olhar a regra ali, né? Que vai dar menos 3 mais 4 e menos 1 mais 2. Então, desta forma, a gente tem que dar 1 e 1, tá? E agora a gente tem que escrever esse vetor 1 e 1 com relação à base da chegada, né? Só que tanto a base do domínio quanto o contradomínio é essa nova base B, né? Então, se você colocar um A que multiplica esse primeiro vetor, que é o V1, mais um B que multiplica o segundo vetor, que é 4 e 1, e igualar a 1 e 1, e resolvendo esse sistema, você vai verificar que o A ele só pode ser... Que eu acho que já dá meio que para ver de cara mesmo, né? Porque... como eu tenho que 1 e 1 é o vetor da base, né? Basta multiplicar por 1 ele, depois por 0 o 4 e 1, né? Então, desta forma, né, a gente tem 1 que multiplica V1 mais 0 que multiplica V2, né? Certo? E a gente faz a mesma coisa agora com T de V2, né? Então, T de V2, que vai ser o T de 4, 1, que vai dar menos 12 mais 4 menos 4 mais 2, e vai ser igual a menos 8 menos 2, e vai ser igual a 0 que multiplica 1 e 1, menos 2 que multiplica... Tá? Mesma coisa, ó, se você substituir esse cara aqui por um A, esse cara aqui por um B, igualar a menos 8 e 2, resolver esse sistema, você vai obter que aqui é 0 e aqui é menos 2, tá? Então, desta forma, você tem que... Isso aqui é 0 que multiplica V1, mais menos 2 que multiplica V2. Certo? Então, a sua... Lembrando, né, que a gente vai pegar o quê, né? Os coeficientes, né? Com relação a cada vetor. E aí a gente tem que
esses coeficientes aqui, eles vão tornar a primeira coluna, né? E esses coeficientes aqui, eles vão se tornar a segunda coluna, tá? Então, o que acontece aqui, gente? Que a gente viu, né, aqui através desse exemplo, que quando a gente considera a base formada por autovetores e depois a gente parte para encontrar a matriz de transformação linear associada a essa base formada por esses autovetores, a matriz ela se torna uma matriz diagonal. Tá? Então, ela se torna uma matriz bem simples, né, para fazer conta. Tá certo? Então, enquanto que a sua matriz na base canônica, né, que é a base original, eu vou representar a base canônica por C, tá? Por isso que eu vou colocar o Czinho aqui. Ela é dada por menos 3, né? 4, menos 1 e 2. Tá? E já está, inclusive, representada aqui no nosso exemplo. Tá bom? Ok. Aí vamos dar mais uma olhada agora no exemplo de uma transformação linear de um espaço de dimensão 3 em um espaço de dimensão 3. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o próximo exemplo. Então, aqui a gente já está falando, né, que a gente já está dando a forma matricial, né, da transformação, né, com relação à base canônica, tanto no domínio quanto no contradomínio. Tá? Muito bem. Aí a gente vai partir agora para a base de autovetores também. Então, aqui é o seguinte, ó, se você partir para o cálculo do polinômio característico, lembrando sempre, né, que a sua matriz identidade, né, tem que ser coerente com a dimensão da sua matriz de transformação linear, né, que no caso aqui você tem uma matriz de ordem 3, tá? Então aqui você tem que ter uma matriz de identidade de ordem 3 também, tá bom? E você resolvendo, né, essa equação, você vai chegar na seguinte expressão, ó. Vai ser 3. E que pode... Esse exemplo, ele facilita muito a nossa vida, né? Porque quando você resolve, ele já dá isso aqui automaticamente, né? Você não tem que preocupar em dividir polinômio, né? Para tentar procurar as raízes, né? Porque geralmente você vai acabar ficando com um polinômio de grau 3 aqui, né? Só que aqui a gente vai ter uma peculiaridade, né? Que quando você for obter as raízes desse polinômio, né? Você vai ter uma raiz repetida, né? Que é a raiz 3, né? É o lambda. Então, o que aconteceria, né? Você teria, por exemplo, a gente poderia falar que lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a 3, né? Que é a raiz dessa expressão aqui. E você poderia chamar de lambda 3 de 1, né? Ou de menos 1, na verdade. Que é a raiz com relação a essa parcela, tá? Aí o que vai acontecer, né? Quando você vai partir para o cálculo aqui para encontrar o autovetor ou os autovetores associados, né, a isso aqui, porque olha só, veja bem, se você voltar lá em cima naquele teorema, esse teorema não vai ajudar muito ali, né? Porque, beleza, se você tiver autovalores distintos, né, como foi aqui nesse exemplo, aí meio que você já sabe que você já vai encontrar autovetores distintos, né? Porém, aqui você não tem mais essa garantia, né? Porque você tem dois autovalores, né? E a princípio
na pior das hipóteses, né, você poderia ter, não na pior, né, porque pode ser pior que isso ainda, mas você poderia ter o caso em que você só teria um único autovetor associado a esse autovalor e aqui também, sabe? E dessa forma você não teria base, né? Então, o interessante desse exemplo é que você vai ter o seguinte, né? Que se você pegar agora para resolver, né? Buscar os autovetores, né, associados ao 3, você pode, às vezes, né, lidar com esse tipo de situação aqui, ó. Então, vamos lá. Faltou eu colocar... Faltou alguma coisa aqui, né, pessoal? Faltou eu colocar aqui o XYZ, né? Esse seria o TV, que é igual a lambda V, né? Tá, aí aqui o que acontece, né? Quando a gente parte para o cálculo, né? Então você vai ter linha vezes coluna, você vai ter 3x menos 4z, que é igual a 3x. Aí linha vezes coluna, você vai ter 3y mais 5z, que é igual a 3y. E no final você vai ter que menos z é igual a z. Então, a única certeza que você tem aqui por enquanto, né, é que o z tem que ser igual a zero, né, para satisfazer essa regra aqui, né. E agora você tem o seguinte impasse, né, que você tem que esse 3x vai cancelar com esse. Ok, né, você tem que menos 4z vai ser igual a zero. Muito bom. E você tem que 3y cancela com 3y, né? E você tem que 5z é igual a zero. Tá, legal. Só que aí, qual que é a conclusão que a gente tira disso, né? E tanto o x quanto o y não tem como a gente determinar, né? Que eles estão livres, né? Não estão amarrados a nada. Então, os autovetores que você vai ter aqui, eles vão ter esta forma. A única coisa que eu consigo determinar foi o z sendo igual a zero, né? Então, sendo assim, como o x está livre e o y está livre, você poderia, por exemplo, né, representar eles desta forma. Então, nesse caso, né, você vai ter que, para o alto valor 3, você vai ter dois autovetores associados, né, que a gente pode escolher, por exemplo, como representante, né, desses autovetores, o vetor 1, 0, 0, né, e o vetor 0, 1, 0. Né? Tá? E se você resolver aqui para o lambda 3 igual a menos 1, né, e fazer o mesmo cálculo, você vai obter o seguinte autovetor, né, que vai ser esse daqui. Ó. E deve ser o representante mais simples dele. Tá? E aí, né, com relação a esta nova base, né, que a gente pode chamar de base B, né, dado por esses... É quase a base canônica do R3. Tá? Você tem que... A matriz de transformação linear, né, vai ser dado dessa forma. Então, o que acontece? Né? Você pode ter casos, né, em que você não precisa ter autovalores distintos, né? Mesmo assim, você consegue a sua matriz diagonal, tá? Bom, e para encerrar o assunto, né, a gente tem o seguinte teorema que amarra, né, todas essas ideias e é o seguinte. E se você tem uma transformação linear, né, ou seja, um operador linear, uma transformação linear do espaço dele mesmo, então a sua transformação ela é diagonal se e somente se
o B é formado por autovetores, né? Então, o que manda são a quantidade de autovetores, né? Sem tirar, por exemplo, sem exigir que todos os autovalores, né, sejam distintos, né? E aí seria pedir demais, né? Que aí você deixaria de fora esse caso aqui, né? Então é isso, gente. Essa aqui é a parte de bases de autovetores, né? Que é uma parte muito importante que, infelizmente, acabou ficando de fora no semestre passado. Espero que tenham gostado e até a próxima.